E eu tenho percebido, Paulo, que ou o profissional de vendas, quando ele recebe uma objeção, ele desanima, né? Então, o cara fala assim, não tem interesse. Então tá bom. Ou então ele não sabe, ele quer vencer a objeção, ele quer fazer alguma coisa, mas ele não sabe como. Então, nós pensando nisso, nós propusemos esse tema para a gente discutir aqui, né? Como vencer as objeções do cliente. Então, em primeiro lugar, eu queria falar o que é uma objeção, né? Uma objeção é quando o cliente ele manifesta coloca alguma barreira no fechamento do negócio ou na concretização aí de uma venda, né? Que você está tentando fazer. Ele coloca uma barreira, ele coloca algo que impede que aquilo se concretize, né? E muitos consideram isso como um problema, né? E a pergunta é: objeção é uma oportunidade ou é um problema, Paulo? O que você acha, na sua experiência aí? Para quem não está preparado, bom dia, primeira Wagner, bom dia a todos. Para quem não está preparado, é um problema. Para quem está preparado, é uma oportunidade. Mas objeções caem mais ou menos naquela classificação de assuntos que você percebe que a empresa, né, o empresário por trás, a estrutura não fez o método arroz com feijão, o básico bem feito, né? Porque para cada objeção você precisa ter uma contra-objeção, né? Porque a objeção nada mais é do que uma argumentação contrária que afasta a pessoa em direção a fazer, a efetivar a compra, né? Ou você efetivar a venda. E é justamente isso. Eu coloco ali um ponto que faz com que, ou posso ser 100% sincero, ou, na verdade, eu estou querendo colocar ali uma objeção para que o vendedor não tente me convencer, porque eu não quero mesmo. E o ponto-chave é que existem objeções mais difíceis de lidar, né? Existem objeções mais fáceis. A questão é, esteja preparado. Se existem objeções tão óbvias que provavelmente serão feitas, esteja preparado com a frase bem estruturada, né, Wagner? É um ponto que eu gosto muito, que é a questão de você entender que a palavra tem poder, né? Você sabe disso. E se você usar muito bem a palavra e a frase bem construída e você treinar, essa contra-argumentação de objeção vai funcionar melhor. Você falou uma coisa muito importante, Paulo, estar preparado, né? Eu costumo dizer que o grande segredo realmente de vencer a objeção é estar preparado. Preparado em quê? Primeiro, conhecer muito bem a concorrência, né? Porque às vezes a objeção está. O cliente faz uma objeção mencionando o concorrente. Mas o seu concorrente está fazendo isso, seu concorrente está fazendo aquilo. E aí o vendedor não conhece o concorrente e ele acaba engolindo, porque às vezes ele não fica sem argumento. Mas ele está fazendo isso, mas eu tenho um diferencial que é esse, quer dizer, aquilo. Ou então o cliente está blefando, ou o cliente está enganado, mas se ele não conhece o concorrente, ele vai engolir. Outra coisa ele tem que conhecer é o seu próprio produto. Porque às vezes a objeção é com relação a alguma coisa que o produto faz ou deixa de fazer, que o cliente coloca, mas seu produto não. E ele não conhece bem o produto, também ele acaba entrando numa sinuca. Por quê? Porque o cliente sinuca ele não conhece bem o produto, não sabe se o produto tem aquela característica ou não, e aí ele dança. E a outra situação, ele precisa conhecer bem o mercado, né? Ele conhecer bem o mercado, por quê? Porque o cliente pode estar colocando para ele uma situação do mercado, de todo o processo, e que ele também não conhece, e ele vai acabar também não tendo argumentos. Então, a primeira coisa que eu vejo que alguém tem que estar preparado para uma reunião, para uma negociação, para vender, porque aí ele vai estar sabendo exatamente como lidar com aquela situação. Ele vai estar sabendo como lidar. Se a objeção for sobre a concorrente, ele vai saber. Se for sobre o produto, se for sobre o mercado, se for sobre a própria empresa dele. Enfim, ele tem que estar muito bem preparado. Então, você que é gestor de venda que está nos assistindo, prepare muito bem o seu vendedor. E se você é vendedor, se prepare muito bem. Por quê? Porque a objeção vai aparecer.
E aí você estando preparado, é muito mais fácil de você conseguir contra-argumentar. Não é isso, Paulo? Perfeito. Wagner, aproveitando que eu estou aqui em home office hoje de manhã, e você falou de um livro, eu tenho um livro muito bom que eu gosto de recomendar, que é esse aqui do Jeb Blount, um americano. Ele, na verdade, é um livro, não é tão longo, mas ele é inteirinho sobre objeções. Né? Ele tem um livro que é sobre prospecção, né? Que é outro desafio, né? Que a gente pode até falar uma hora, quer dizer, prospectar para eu trazer as oportunidades. E aí, depois disso, eu tenho as objeções. É um livrinho muito Eu tenho bom. esse livro em PDF. Quando E eu esse livro é muito bom porque ele basicamente só fala de objeções, e você se preparar para ter uma lista estruturada de argumentações para essas objeções. Exato. Eu, quando dou um treinamento, um dos livros que eu recomendo, inclusive, como eu tenho ele em PDF, eu passo para os alunos, é esse aí. Realmente é um ótimo livro, recomendo bem. E como fazer para vencer as objeções? Tem técnicas, né? Aliás, né, Paulo, você costuma dizer que tudo tem técnica, né? Para tudo tem Tudo uma na técnica. vida é técnica e treino. E treino, exatamente. Então eu vou usar o gancho. Eu gosto do professor Paulo, porque ele faz algumas colocações. Essa eu falo para os meus filhos, viu? Para o meu filho, quando É, fala assim, pai, não consigo fazer isso, pai, estou com dificuldade. Eu falei, filho, tudo na vida tem técnica e treino. Vamos descobrir uma técnica e vamos treinar que vai dar certo. exatamente. Então tem uma técnica que você precisa treinar para vencer objeções. São 3 passos. O primeiro passo é concordar com o cliente em algum ponto. Né? O cliente fala assim: mas esse produto aí, ele não vai me atender nesse ponto. Aí você fala assim: ô, seu idiota, claro que vai te atender. Então, pronto, você já criou uma barreira. Não, você fala assim: olha, senhor cliente, realmente, se o senhor pensar dessa forma, nesse lado aqui, realmente ele não te atende assim. Mas aí entra segundo passo, que é a argumentação. Mas, se você pensar dessa outra forma, utilizar esse produto para esse outro resolver essa outra questão aqui, ele vai funcionar. Por quê? Aí entra o terceiro passo. O terceiro passo é trazer o cliente para participação. Porque você não pensa dessa forma, olha, se eu estiver fazendo assim, venha comigo, olha, isso vai acontecer assim, vai acontecer assado. Então, você certamente, se você usar esses 3 passos, primeiro, concorde com o cliente em algum ponto. Eu vou dar até um exemplo, né? Quando eu trabalhava numa operadora de celular, eu fui fazer uma venda de um plano corporativo para um cliente em Marília. E esse cliente falou para mim assim: Wagner, nós fizemos um estudo para ele, para mostrar que ele, deixando o plano pessoa física que ele tinha na empresa para um plano corporativo, ele ia economizar muito. Fizemos um estudo. E aí ele falou: Wagner, gostei muito do estudo, mas eu tenho um problema. Meu pai mora num sítio lá em Tupã, e lá em Tupã não pega seu operador. Lá em Tupã, na zona rural de Tupã, lá no sítio, não pega. E na hora, eu podia falar assim para ele: mas olha, seu idiota, senhor, claro que pega. Mas não pegava mesmo. Então, o que eu falei assim? Realmente, senhor cliente, lá na região rural de Tupã, nós estamos chegando agora. Em Tupã já pega, mas na região rural de Tupã não pega. Mas, veja bem, olha, tá vendo aqui o que nós estudamos aqui? O senhor vai ter uma economia muito grande. Quantas vezes por ano o senhor vai no sítio de seu pai? Eu vou a cada 3 meses. Eu falei: então, já pensou, o senhor vai a cada 3 meses? Por essa economia aqui, não acho que vale a pena o senhor deixar de um domingo a cada 3 meses sem falar no sítio do seu pai? Inclusive, com essa economia, você consegue comprar até botar uma antena lá. Aí ele falou: puxa vida, não tinha pensado nisso. Realmente, se eu fizer assim, eu vou lá, eu ponho a antena e eu vou buscar o sinal lá em Tupã. Exatamente. Quer dizer, usei essas 3 técnicas. Primeiro, eu concordei com ele, realmente não tinha sinal lá. Depois, eu argumentei com ele, depois trouxe ele para ele participar da solução. Então, e ele fechou o contrato, porque não tinha razão para não fechar. Então, esse passo a passo, você tem que sempre que olhar e ver um ponto onde você pode concordar com o cliente em alguma situação, ou pelo menos não afrontá-lo, não vamos dizer assim, peitá-lo naquele momento,
depois trazer um argumento e trazer ele para a participação. Essa é uma técnica campeã e simples que você pode treinar. E você sabe que eu sempre também acabo repetindo que a responsabilidade de ensinar o cliente a comprar de você é sua. E muitas vezes, quando ele coloca uma objeção para dizer um não, ele não está sabendo muito bem o que ele está respondendo. Esse é um não sem muita clareza do que ele está se negando a adquirir, comprar, que vai solucionar o problema dele. Então, é responsabilidade da empresa capacitar, preparar os seus vendedores, sua equipe comercial, para que ela ensine o cliente a comprar. E essa habilidade de comunicação é muito importante, essa habilidade de estruturar as objeções e entender as argumentações para ela é muito importante, né? E desse seu exemplo fica muito claro, quer dizer, o cliente às vezes ele está dando uma objeção, mas ele não compreendeu muito bem o que ele está comprando. Eu preciso ensinar ele, eu volto ali, dou uma contra-argumentação e começo a trabalhar para que ele fique mais claro para ele o porquê ele deve realmente comprar e vai solucionar o problema que ele tem, né? E geralmente no mercado, no produto ou serviço que uma empresa vende, ela já conhece as objeções. Ela já sabe. Então, o que ela tem que fazer? Tem que mapear todo tipo de objeção que pode haver para aquele produto ou aquele serviço e criar um script, né? E treinar, como você falou, é técnica e treino. Qual que é a técnica? A técnica é essa. Olha, vou criar esse passo a passo em cima dessa objeção que eu sei que o meu cliente tem. Inclusive, você, como você falou, já antecipa. Quando eu trabalhei com recuperação de crédito tributário, a única objeção que o cliente tinha era a possibilidade de ser fiscalizado. Você ia lá, puxa, eu vou ser fiscal, eu vou entrar com uma ação contra o Estado e é uma possibilidade de eu ser fiscalizado. Então, o que a gente chegava e falava? Já direto, falava assim, senhor cliente, olha, você vai recuperar tanto aqui, mas tem uma situação aqui que o senhor pode ser fiscalizado, mas nós trabalhamos assim, 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 para minimizar ou para eliminar esse risco. Pronto, a única objeção que ele tinha era essa, então eu me antecipei à objeção, não tem mais argumento, porque se eu ficasse quieto, ele ia falar sobre objeção. Então eu já me antecipo. Então, muitos produtos e serviços, o vendedor ou o gerente, ou a empresa, ela já sabe quais são as objeções. Então, o que tem que fazer? Treinar a equipe para que ela se antecipe e saiba como lidar com aquela objeção, né? Uma outra objeção, Paulo, que tem muito, é quando o cliente fala assim: vou ver, vou pensar, vou falar com o meu sócio, vou falar com a minha esposa, vou falar com. Quando o cliente faz assim, né, pode haver uma objeção oculta. O cliente pode realmente, ó, tem que falar com o meu sócio. Então, o que você faz? Pergunta. Eu falo assim: o que você vai falar com o seu sócio? Você tem que garantir que a pessoa que está falando para você, ela vai vender para o sócio dela. Porque o que acontece? Quando ela fala, vou falar com o sócio, vou falar com a esposa, vou falar com a equipe, ele pode estar, vamos dizer assim, tentando tirar saído pela tangente, né? Ele não vai falar nada, ele é uma maneira de se livrar de você, ou então ele realmente está sendo sincero, ele tem que falar. E aí, se ele está sendo sincero ou não, você fazendo pergunta, falando assim, olha, o que você vai falar? Você entendeu bem o que eu expliquei? Você se convenceu de que esse produto é bom, esse serviço é bom e vale a pena para você? E ele vai responder. Se ele tiver te enganando, ele vai ter que se retratar. Se ele tiver realmente falando a verdade, você vai saber se realmente ele se tornou um vendedor do seu produto, porque ele tem que ir lá, ele tem que vender para o sócio dele. Ou então você vai falar assim: eu posso estar junto quando você for falar com seu sócio ou com a sua esposa? Traga ele aqui para a gente conversar. Enfim, tem várias maneiras de você, quando a objeção for desse tipo, vou pensar. Se for pensar, Paulo, o cara fala, vou pensar. Qual a pergunta? O que eu fiz? O que eu expliquei mal que você ainda não conseguiu
vamos dizer assim, entender que você precisa pensar ainda, né? O Wagner, eu acho que tem um ponto importante aí nesse processo, né? Porque a objeção ela vai ocorrendo, pode ocorrer mais de uma vez no meio do processo, e você pode ter que voltar a falar com essa pessoa, fazendo um acompanhamento, um follow-up, é que você tem que, muitas vezes, insistir várias vezes. Não é simplesmente você tentar uma vez e a pessoa dá uma negativa e você fala, bom, não vou ficar insistindo para não ser chato. E quem é vendedor mesmo, quem está na área comercial, não pode ter essa sensação de que buscar um feedback negativo ou positivo até o fim é ser chato. Porque a pessoa, muitas vezes, tem dúvidas mesmo. Ela está adiando tomar uma decisão porque ela realmente não sabe, talvez ela não queira perder essa oportunidade. Então, tem pesquisas, uma do ano passado, uma plataforma de prospecção que chama MeTime, ele falava de 6 a 11 vezes. Você fazer o follow-up 6 a 11 vezes. Porque você pode buscar esse follow-up, às vezes, num canal não tão bem qualificado, você pode buscar esse follow-up, às vezes, no momento errado com a pessoa, que ela está numa semana difícil. Então, você tem que realmente buscar esse follow-up, porque necessariamente aquela objeção, ela não é porque ela não quer, é porque, às vezes, ela quer adiar essa tomada de decisão. Então, Exato. tem que contrabalancear essa questão de fazer bem as contra-argumentações, mas também continuar ali fazendo esse follow-up, buscando essa tomada de decisão, porque ela pode demorar mais do que você gostaria e ela necessita que você volte a falar com essa pessoa várias vezes. Bom, para a gente fechar, Paulo, só uma pergunta para você responder aí. Vou colocar você. Quando o cliente fala, tá caro, objeção ao preço, o que você diria? Essa é uma das objeções mais difíceis de lidar ou terríveis do ponto de vista de quem está vendendo. Mas, muitas vezes, o que está caro, o preço é muito acima do que eu imaginava ou esperava, depende de como ele fizer essa argumentação, ela pode estar muito relacionada à prioridade que ele tem naquele investimento, o valor que ele dá e a percepção de valor que ele tem. Então, talvez, há várias formas de você responder isso, mas uma delas pode ser, realmente, a solução que eu venho te entregar, ela não responde à sua necessidade e não é prioridade para você? Ou ela está fora do seu orçamento? Né? E aí, Wagner, a questão do preço para contra-argumentar parte lá do começo para eu saber com precisão quem é o perfil do meu cliente. Porque se ele falar está caro e realmente o meu preço está muito acima daquilo que ele tem de orçamento, não há o que fazer. Então, eu tenho que saber o meu ICP, o PCI, o perfil ideal do cliente, se eu estou chegando nele. Eu estou querendo vender um produto de um ticket que o faturamento dele realmente não comporta. Então, se eu olhar que ele realmente tem capacidade de pagamento, isso pode estar relacionado à prioridade que ele tem para aquele investimento e pode também estar relacionado à maturidade que ele tem de investimento nesse tipo de serviço. Né? Quer dizer, ele ainda não está preparado para investir nisso. Eu lido muito com isso no marketing digital, que eu percebi que é muito mais fácil eu vender para quem já investe em marketing digital do que eu vender para quem está começando a investir. Quem está começando a investir ainda está com medo, não sabe se vai dar certo, quer pôr pouquinho, e aí acaba sempre ficando. Quando você chega, eu tenho clientes que têm investimento altos, principalmente em tráfego pago, é muito mais tranquilo e muito mais rápida a negociação, porque ele já tem uma maturidade de investimento naquele. Aí, quando você coloca valor no seu trabalho, na proposta, na apresentação, é muito mais fluido a negociação. Você não tem aquele processo de convencimento de que o que você vai fazer vai dar certo. Porque ele não tem outro ponto, né, Paulo, é a percepção. Né? Às vezes, o cliente... Porque caro ou barato também é uma questão de percepção. Você falou aí, o cliente não está percebendo o valor do seu produto ou serviço. Você não apresentou uma proposta de valor. Aliás, isso é um outro tema, né? Como fazer uma proposta de valor, né? Você não agregou valor para ele. Então, o que é caro ou barato? Depende da percepção do cliente.
Um cliente, por exemplo, pode achar uma Ferrari barata e um Fiat 147 caro. Depende da percepção que ele tem, o valor que aquele produto agrega para ele. Então, tomar cuidado, porque às vezes o cliente está falando que está caro porque ele não percebeu o valor, ele está olhando para o preço. Porque como ele não percebeu o valor, ele está pensando no preço. Olha, desse negócio aqui não tem valor para mim, então é caro. Então, tome cuidado, você precisa voltar atrás e tentar mostrar para ele qual o valor, não vender preço, mas vender valor para esse cliente, né? E isso é um erro que muitos cometem. Muitos cometem esse erro de tentar vender preço. Primeira coisa que fala é o preço. Não apresenta uma proposta de valor, não agrega valor àquele produto ou àquele serviço, e no final da conversa o cliente está pensando assim, isso não vale. Esse preço é caro. Perfeito. Então, isso é um motivo muito grande para objeção ao preço. Beleza? Então,